Sejam muito bem-vindos, torcedores Denver Broncos, fãs de NFL. Estamos aqui dando sequência aí, caminhando para o 6º episódio dessa série Além do Campo, série criada aí neste ano, nessa off-season, para trazer aí um pouco de clareza aos bastidores aí de uma franquia da NFL. E como vocês podem ver, troquei do Davis para o Brian Guzman aqui. Então, nada mais do que ter um head coach do nosso Brasil Onças, para falar do tema head coach, né? Hoje a gente começa a entrar aí já à beira das 4 linhas, né? Estamos chegando aí no sprint final dessa série e vamos conversar um pouco aí sobre as funções do head coach com o Brian. Brian, primeiro de tudo, obrigado por aceitar o convite aí, seja bem-vindo e vamos conversar aí de um assunto que cada vez mais é a sua especialidade, né? Seja bem-vindo. Valeu, André, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar de futebol americano, né? Já estou completando aí 11 anos 10 anos nessa profissão, já, né, de treinador de futebol americano. E é sempre um prazer poder compartilhar um pouquinho do que eu aprendi, né, nessa década aí, trabalhando com esporte. Muitos aspectos interessantes, né? Eu acho que talvez o fã, o torcedor em geral, às vezes não conhece, né? Ou passa por cima. Então, acho que dá para a gente fazer um bate-papo legal. Agradeço aí a oportunidade, sempre um prazer contribuir para o conteúdo que o Mile High Brasil produz. Maravilha, vamos falar aí das nuances de head coach, mas antes, se inscreva aí no nosso canal, deixe seu like, seu comentário nessa série aí também. E vamos conosco aí falar de head coach, Brian. Começar aí, né? Falando de um tema que, principalmente para o torcedor Denver Broncos, é um tema recente na cabeça deles. E né, após a contratação desse head coach, como que funciona aí a dinâmica, né? Da montagem da staff, né? Como que funciona essa dinâmica? É o head coach que tem mais peso? É o GM que às vezes vem dar uma apertada? Ou pode acontecer os dois também? Então, falando especificamente de NFL, né, porque é diferente em cada nível, existem várias dinâmicas, né, e aí depende de qual time a gente está falando, né. Os times saudáveis, onde existe um ambiente de trabalho saudável, onde os líderes sabem delegar, onde GM é responsável pelo personnel, head coach é responsável por treinar o time, e dono não se mete, a menos que ele tenha que fazer isso, o head coach tem controle total sobre a sua comissão técnica, né, e contratação, despedir treinador, determinar onde cada treinador vai ser designado, e isso é muito importante. Isso é muito importante porque dentro da profissão, eu diria que confiança é a primeira, é o ponto-chave, sabe? Então, a gente tem aí N exemplos ao longo da história da liga, de treinadores que são excepcionais individualmente, mas quando se juntam, de repente algo naquela dinâmica não produz o resultado que todo mundo esperava. Né? Por quê? Porque confiança é o primeiro passo para uma comissão técnica dar certo. Os treinadores assistentes, eles têm que compartilhar e acreditar na visão que o head coach tem para aquele programa, para aquele time, e sem confiança, isso é impossível de conseguir. Né? Isso é bom e ruim, porque a gente vê muitas vezes head coaches meio que insistindo em familiaridade, né? E aí ele aposta muito em cima disso, tipo, não, eu não vou trazer alguém que eu não conheço, eu preciso de alguém que saiba como eu trabalho, eu preciso de alguém que saiba, acredite na minha visão, e os mesmos nomes acabam sendo reciclados aí nas posições de assistentes, nas mudanças de ciclo, né? É uma linha aí muito tênue, né? Que os novos head coaches, eles têm que trazer gente em quem eles confiam, né? Que eles sabem que a dinâmica e o ambiente de trabalho vai ser bom, vai ser fluido e eficiente, mas muitas vezes eles têm que apostar também, né? Apostar também em um assistente que, de repente, eles não conhecem, fazem uma investigação lá, pergunta para alguém que tem referência dele, geralmente apostar num cara que tem muito potencial para um cargo um pouco maior nessa mudança de ciclo, e aí a gente vai vendo as dinâmicas diferentes, né? Quando dá certo, dá muito certo, quando dá errado, aí a gente acaba vendo aí mudança de head coach nos próximos ciclos, né? Por outro lado, tem as dinâmicas onde o GM contrata um head coach já com coaches estabelecidos, né? Olha, vou te contratar, mas você não pode demitir esse coordenador ofensivo. Vou te contratar, mas você não pode mudar esse assistente. Ou o GM faz uma recomendação muito forte, assim, tipo, olha, o controle é seu, mas eu peço que você realmente considere esses assistentes aqui. Esse é o exemplo, por exemplo, do Zé Casani,
né? O wide receiver, ele ficou com a grande recomendação do front office, né? Tanto é que continua no staff. É o caso também que eu venho à mente agora, o Rich Scangarello. Quando o Vic Fangio chegou, meio que o Rich Scangarello já era uma decisão do John Elway, né? O John Elway já queria aquele coordenador ofensivo, e aí isso meio que foi conversado com o Vic, e ele assumiu a posição de head coach já disposto a contratar o Scangarello, né? Então, existem várias dinâmicas, e parte de ser head coach é saber navegar essas dinâmicas com front office e com GM. Talvez até o Christian Parker, né, que era treinador de safeties e secundária, né, treinador posicional, ele virou agora treinador de né, jogadas aéreas, né, da defesa, enfim, é um cara que talvez tenha tido uma recomendação forte para ele ficar nesse staff aí que está sendo montado pelo Hackett no momento, né. O Christian Parker, agora o ponto do Christian Parker é que ele tinha familiaridade também com o Hackett, né? O sistema. Então isso conta muito também, né? Volta ao primeiro ponto da confiança, da familiaridade do head coach com o assistente. É uma liga de relações, né, Brian? Então as pessoas têm conexões e, ó, aquele cara eu já vi, já tive uma interação com ele lá no passado, quando a gente era posicional nós dois. É uma liga de network, né, cara? Network e nepotismo. Essa é a grande verdade da NFL, né? Enfim, é a realidade. Digam, né? Pois é, né? A gente vê aí o Clint Kubiak, né, de volta no Denver Broncos. A gente sabe todas as conexões que ele tem, apesar de ser um treinador muito competente, né? Up and comer, né? Ele tá crescendo bastante, mas é uma realidade da NFL. O próprio Nathaniel Hackett, nosso head coach também, o pai dele foi treinador de muitos anos na liga e no college. Então, enfim, é nepotismo e networking, você está completamente certo. Eu achei uma frase um dia num podcast que eu estava escutando que nos últimos, sei lá quantos anos, mas muitos anos, em Denver sempre teve ou um Bowlen, ou um Shanahan, ou um Elway, ou um Kubiak. E a gente tava sem ninguém, aí chegou o Clint Kubiak, pronto, tá feita a sequência. Longe de mim reclamar, né? Porque os 3 Super Bowls que a gente teve envolveram aí mais de um desses nomes, então. Ô, Brian, e vamos falar então um pouquinho aí, né, já falamos dos coordenadores, vamos falar dos coaches de posições, né? Para contratar aí QB coach, wide receiver coach, running back coach, OL e toda a parte da defesa também. Aí é mais os coordenadores que têm um pouco mais de peso, ou o head coach já começa a ele ter esse micro gerenciamento também, ou vamos na primeira linha, tipo, contratei o Brian como coordenador, o Brian monta todo o ataque, né? O coordenador acaba tendo aí essa autonomia, óbvio que seguindo uma filosofia, mas quem tem mais autonomia aí, né? O coordenador ou o head coach às vezes faz aí um microgerenciamento desse nível? Não, é o head coach, né? O head coach é responsável pelo staff inteiro, até porque se a coisa vai mal, ninguém vai culpar o coordenador pelo trabalho do coach de OL, né? A responsabilidade volta para o head coach. Então, realmente é um clichê dentro da profissão, né? Mas para você ser bem sucedido, você tem que se rodear de gente que você confia, né? E que você sabe que você consegue delegar o trabalho, que eles vão fazer um bom trabalho. Até porque na parte do futebol americano, principalmente na NFL, a menos que o coordenador, o head coach seja um play caller ofensivo também, ele vai fazer pouquíssimo futebol americano, né? Então ele vai depender bastante dos seus coordenadores e dos seus assistentes para desenvolver os jogadores e para preparar os jogadores de semana a semana. Então essa contratação é totalmente do head coach, obviamente. Em mudança de ciclo, né? Quando a gente está falando de um head coach que não é tão estabelecido, ou não tem tanta experiência como nessa posição, eu acho que ele pode, com certeza, receber input dos seus coordenadores. Né, opinião, muitas vezes esses coordenadores fazem parte do processo de entrevista dos assistentes também, né, então não é uma decisão arbitrária, né, geralmente, né, é uma decisão em colaboração, mas a palavra final é do head coach. Agora, um ponto muito interessante, André, e a gente fala isso muito também na profissão, é que você quando a oportunidade chega, é tarde demais para se preparar, né? Então, esses caras que aspiram a ser head coaches, eles se preparam para ser head coaches muito antes da primeira entrevista. Então, geralmente, um aspecto da entrevista para head coach é quem seria o seu staff? Quem é a sua primeira opção para essa posição? Quem é a sua primeira opção, a segunda opção para essa posição? E esses caras, ao longo dos anos, né, da carreira deles na NFL,
eles vão guardando e escrevendo os nomes e anotando os nomes, desenvolvendo relações, né? E não só com pessoas com quem eles trabalham, mas de repente com rivais dentro da divisão, com caras que eles conheceram quando trabalharam no college, com caras que eles conheceram quando eram GA junto, que é o caso do Ejiro Evero e o Nate Hackett, né? Os dois são alunos de UC Davis, na Califórnia. Então, essas relações são coisas que o head coach ou o treinador que aspira a ser head coach, ele tem que manter e tem que saber quem são os caras, até para apresentar esse projeto, né? E aí, quando ele pega o cargo realmente, finalmente, ele consegue chegar e apresentar, ir atrás desses caras e contratar, né? Mas o plano está feito muito antes dele ser nomeado. Eu lembro que nós particularmente conversamos aí nesse processo de contratação de head coach do Denver Broncos, e eu peguei muito no conhecimento do Brian via WhatsApp, aí, perguntando do processo, que me interessa particularmente muito, né? E é bem isso que ele falou, né? O cara tem que estar com uma enciclopédia pronta aí, chegar com um plano muito bem definido nos mínimos detalhes, né? Filosofia, ataque, defesa, nomes de coordenadores, técnicos de posição, enfim. É uma preparação contínua, como o Brian disse. Brian, trocando um pouquinho de marchas aqui, vamos falar das funções do head coach aí na off-season, né? Tanto na off-season, depois vamos falar durante a temporada também, mas começando pela preparação da temporada, né? Começando, né? Nós estamos aqui em abril agora, o Broncos anunciou que o dia 11 é o início oficial das atividades. Como que é aí a preparação para começar as atividades e as atividades até a gente chegar aí, de fato, né? A pré-temporada e a temporada regular? Então, a gente tem que ver o head coach como um CEO de uma grande empresa, tá? E essa realmente é a função de um head coach na NFL, porque é uma empresa enorme, né, de bilhões de dólares, e ele é a cara da franquia, né? O head coach é o líder da franquia. Ele é o cara que... A primeira função do head coach, eu diria, não por ordem de importância, mas a primeira função do head coach é ser a cara do programa, né? Então, ele é a pessoa que vai responder pelo programa na parte do futebol americano. Né? Então, tudo que tem a ver com jogadores e treinadores e staff de apoio é o treinador que vai responder por isso. Né? Então, eu diria que uma das primeiras funções dele é essa relações públicas. Né? É uma parte grande da função do head coach. Acho que o único head coach na história que é muito ruim nisso e teve a melhor carreira é o Bill Belichick. Né? Então, ele é tipo a exceção da exceção, mas geralmente você tem que ter uma certa habilidade de lidar com a mídia e de representar o programa para conseguir esse tipo de trabalho também. A função do head coach é treinar o time, né? Coach the team e coach the coaches, a gente diz. Ele tem que treinar os treinadores, ele tem que treinar o time todo. Quando eu falo de treinar o time todo, é um aspecto importante, porque eu considero extremamente difícil o trabalho do head coach em ser play caller ofensivo e head coach, né? Como é o caso do Shanahan, do McVay e agora do Nate Hackett do nosso time, como era o Gary Kubiak também. É bem difícil e eu vou explicar o porquê. Como head coach, você não é responsável só por um roster de 53 jogadores, um practice squad de 10 caras, um staff de, sei lá, 20 treinadores, entre treinadores de posição, analistas e apoio. Você também é responsável por todo o pessoal médico, por todo o pessoal de apoio. Aí eu tô falando de nutrição, eu tô falando dos médicos, eu tô falando da fisioterapia, eu tô falando do strength and conditioning, eu tô falando da coordenação de vídeo, né? Então você é responsável por tudo, por todas as pessoas. Então vamos colocar por baixo, o head coach vai ser responsável por gerenciar diretamente umas 200 pessoas no programa. Isso durante a temporada. Na off-season, até mais, porque a gente está falando de um roster de quê? 90 caras no começo, 85 caras no começo de um camp, né? Então, por baixo, um head coach é responsável diretamente por gerenciar 200 pessoas. Obviamente, né, tem cada coordenador de cada área, de cada setor abaixo dele, né, ele não vai lidar diretamente com 200 pessoas, mas tem 200 pessoas, pelo menos 200 pessoas embaixo desse guarda-chuva organizacional, onde o head coach está no topo, né. Então, o head coach durante a semana, né, um dos clichês que eu mais gosto no futebol americano, que eu usei muito na seleção brasileira agora, onde eu tive o prazer de ser o head coach no evento da gente, né, no Onces Week. Eu disse, cara, você quer deixar de treinar futebol americano? Se torne head coach. Porque, basicamente, você vai ser responsável por fazer todo o resto. Você vai ter reunião semanal com os médicos, você vai ter reunião semanal com o pessoal de apoio, você tem que saber os status médicos dos jogadores, você tem que saber qual é o plano de retorno. Na off-season, você é responsável pela calendarização de tudo que vocês fazem, então você tem que sentar com o pessoal de operações
para garantir que a rotação dos campos de treino vai ser adequada. Você vai receber relatório do diretor de operações de futebol com previsão do tempo. Então, sei lá, um mês antes, uma semana antes, você está planejando, olha, esse treino tem que ser no indoors, né, no campo coberto, porque provavelmente a grande probabilidade de chuva, ou de neve, ou de não sei o quê, né? Não, aqui a gente pode ir para o campo natural. O que você acha da gente fazer uma semana de treino com outro time? Beleza, com qual time? Onde é que eu tenho relação? Onde, né? Enfim, você tem que sentar com o GM, o diretor de operações, para decidir como é a logística de viagem. Se é uma viagem, você está no West Coast, você vai para o East Coast. Quando é que a gente sai? Onde é o hotel que a gente quer ficar? Sabe, quais são os horários? Reúne com o pessoal de nutrição para determinar qual é o cronograma de alimentação dos jogadores. Tudo isso é parte do trabalho do head coach. Porque todo mundo tem que estar alinhado na visão do head coach nesse programa. Ele não pode terceirizar funções essenciais no time. Obviamente, quais são as funções essenciais? Futebol americano é o número 1, que é o trabalho dele direto, performance em campo. Relações públicas, eu diria que seria provavelmente o número 2, ele não pode terceirizar isso. E o número 3 é ciência do esporte, que envolve toda a parte de departamento médico, recuperação, força e condicionamento. Isso é tudo, eu estou falando da relação dele para baixo. Dele para cima, ele tem que prestar contas para o GM, que contratou ele, ele tem que ter uma relação direta com o GM, que vai entregar para ele também o cenário de personnel, quem é que está disponível, quem é que a gente pode manter, quem é que a gente deve manter, quem a gente vai renovar. Tudo isso é um diálogo entre o GM e o head coach. Ele tem que estar pronto para entregar essas avaliações para o GM, ele tem que estar pronto para falar e dar essas respostas para o GM. E daí ele tem que prestar contas também para o dono do time, né, que é o chefe de todo mundo. Então, aí você pega, por exemplo, repetindo outra vez, o exemplo do coach Belichick, que também é GM do time, ou do Mike Shanahan, quando estava com a gente, que também era GM do time. Então, você pega todas essas funções e acumula com as funções do departamento de personnel de scout. Né? Então, realmente, são pessoas muito especiais que conseguem desempenhar as duas funções. Um grande exemplo aí é o Bill O'Brien, que não conseguiu, Josh McDaniels, que não conseguiu no nosso time, né? E é uma decisão que o dono tem que pensar bastante se ele vai dar toda essa, eu não digo nem tanto poder, mas toda essa responsabilidade para uma pessoa só. Né? Mas, em resumo, aí, na off-season é mais ou menos aí essa a função do head coach em geral. E muitas vezes, talvez, como você mesmo disse, né, que é parar de treinar futebol americano, vira head coach, né, às vezes tem um coordenador super top, um cara super massa na parte do campo, né, e a hora que ele tem que acumular todas essas outras funções aí, e cada vez mais distante do produto em campo, talvez o cara também perca um pouco, talvez não era isso que eu queria, sabe? Não sei, talvez o cara fale, eu era mais feliz treinando a parte mesmo que vai para campo, não tendo que ficar vendo aí logística, enfim, todas essas nuances aí extra campo, né, vamos dizer. Então, o Wade Phillips, nosso grande Wade Phillips é um grande exemplo disso, né? Ele sempre foi, sempre será um grande coordenador defensivo, não foi tão bem como head coach, ele é o primeiro a dizer, né? Cara, eu não fui bem como head coach, eu gostei mais de ser coordenador defensivo. E é bem isso, cara, é a questão de, tipo, olhando para o lado de uma empresa, né? Você quer ser um diretor, um coordenador técnico, né? De um determinado departamento, ou você quer ser o CEO da empresa, onde você é responsável pela cultura, pelo alinhamento, né? Pela disciplina. Enfim, esse é o paralelo de um time de futebol americano com uma grande empresa também. Exatamente. E Brian, aí dentro da temporada, né, a hora que começou aí os planejamentos semana a semana, como que é a função do head coach, né? Ele vai realmente ali entrar no detalhe de exercícios que o ataque vai fazer, exercícios que a defesa, quanto tempo o special teams vai treinar, quais caras vão para os special teams, ou ele também tem uma função um pouco mais observadora, assim, e é mais os coordenadores que têm a autonomia ali de fazer óbvio, seguindo um alinhamento dele, né? Mas ser os representantes dele ali. Então, a estrutura de um treino na off-season e na temporada é responsabilidade do head coach, porque isso reflete a visão dele. A gente tinha ponto, por exemplo, o Vance Joseph, ele incluía teste de conditioning na off-season, né? O Vic Fangio não. O Gary Kubiak, ele tinha música no treino. O Vic Fangio não. Né? Então, todas essas decisões de qual é a estrutura logística de um treino é do head coach. Obviamente, ele tem que sentar com os coordenadores dele, né? E ele tem que ver o que é necessário
tá? Para a gente, de acordo com a experiência de vocês, o que vocês precisam dentro do limite de horas que a gente tem para um treino. E aí a variação é muito pequena. Não, eu gosto mais de um período, eu preciso de 10 minutos mais de install com scout. Não, eu preciso de 5 minutos menos e tal, e você vai ajustando. Mas a estrutura de treino é do head coach, né? Ele determina. Na NFL, você paga muito dinheiro para um treinador de posição. Não é, se um head coach está ingerindo diretamente em qual é o drill, qual é o exercício que está sendo feito na posição, você precisa demitir esse coach de posição e você precisa contratar outro, porque o head coach contrata um coach de posição para não ter que se preocupar com isso, né, no final das contas. Ele é especialista naquela posição, naquele assunto. Então, o papel do head coach durante a semana, óbvio, ele vai estar muito envolvido no game plan, né? Dependendo do head coach, ele vai estar mais ou menos envolvido num lado da bola, tá? O head coach, ele não faz breakdown de vídeo, ele não puxa estatística, ele recebe tudo pronto na mão dele, tá? E ele trabalha diretamente com os coordenadores, dando input e feedback no trabalho deles e tomando decisões finais. Por quê? Porque no sábado, o trabalho do head coach é tomar decisões de game management. Então, para o head coach saber e ter a confiança, por exemplo, de ir para ela decidir ir num quarto down, ele tem que saber qual o plano de jogo para quarto down. Ele tem que saber o plano de jogo, no final das contas, porque ele tem que dar esse feedback para os coordenadores e dizer, não, esse plano está aprovado, a gente vai fazer isso, uma semana em que a gente vai para a quarta descida se a gente estiver nessa zona do campo, porque eles são muito melhores, é uma semana onde a gente tem que levar um fake punch, onde a gente tem que preparar um onside kick, onde a gente tem que preparar uma semana de 2 pontos, então a visão do head coach é muito mais como um general. Ele tem que pensar no jogo no modo macro. O que a gente precisa fazer para ganhar o jogo? Às vezes a gente precisa jogar mais up-tempo, às vezes a gente precisa desacelerar mais o relógio para evitar que o ataque deles esteja em campo tanto tempo. Isso tudo é o head coach que determina e passa para os coordenadores. Óbvio, para o head coach ter o tempo, junto com todas as outras funções, para ele ter o tempo de fazer isso, de ver o vídeo dos adversários, tudo isso, cada time tem um batalhão de analistas. Né? Então, quando o head coach senta para ver, vamos dizer, ele termina de jogar no domingo, tá? E aí ele tá voltando no avião, ele provavelmente já tá vendo o vídeo do outro adversário da semana seguinte. Todos os cut-ups já estão preparados, então ele diz, deixa eu ver só primeiro e segundo down em open field, né? Que a gente chama de mix downs no futebol americano. Do seguinte oponente, a playlist já tá pronta. Ele começa a assistir. Deixa eu só ver terceiras descidas. Ele tá lá assistindo. E aí ele gera a visão principal dele, a visão macro, e começa a receber, qual o plano de jogo do ataque, da defesa dos times especiais, para poder casar tudo isso dentro do plano dele para ganhar aquele jogo. Então, óbvio, tudo isso muda se ele é play caller, ofensivo ou defensivo. Aí ele tem que estar bem mais metido no lado da bola, onde ele vai chamar a jogada, e ele realmente tem que estar bastante ausente do outro lado da bola, porque a gente só tem 24 horas num dia, né? Ele não consegue fazer tudo. Ainda temos só 24 horas e não dá para fazer mais coisas do que esse tempo nos permite, né? Indo de encontro com né, essa pergunta que eu vou fazer agora, acho que eu já até imagino a resposta pelo caminhar que a conversa veio, mas na sua opinião tem algum problema o head coach não chamar nem o ataque nem a defesa? Mas aparentemente acho que seria o ideal para você, né, do seu pensamento. Para mim é o ideal. É o que eu faria se eu fosse um head coach na NFL. Mas esses caras estão na liga há tanto tempo que os que decidem fazer isso, eles têm um esquema, eles têm um plano para fazer isso. E o primeiro passo desse plano é contratar um coordenador no outro lado da bola em quem você confia. Né? Quando isso acontece, as coisas dão muito certo. Quando não acontece, a gente vê uma relação Fendi ou Scangarello, Fendi ou Shermer, no final das contas, onde tipo, o outro lado é ineficiente, o head coach não se mete, né? E a gente tem tipo, claramente um lado muito melhor da bola e um lado muito pior. Né? O Gary tinha o Wade Phillips. Né? O Gary tinha o Wade Phillips e ele não precisava se preocupar. O McVay teve uma sequência de 3 excelentes coordenadores defensivos e ele não precisava se preocupar. O Cliff Kingsbury tem o Vance Joseph, que é um excelente coordenador defensivo. Né? E aí o Shanahan teve o Saleh, que hoje é head coach, e tá com o DeMeco Ryans lá, né? Que tá em ascensão também. Então, esse é o ponto-chave de você ser um play caller, é você praticamente conseguir terceirizar a sua defesa, né, o outro lado da bola, para um head coach em quem você pode confiar em que ele vai ser meio que um head coach daquele lado da bola também. Aí você economiza muito do seu tempo e você pode se dedicar especificamente a um lado da bola, né?
Mas, enfim, isso é o que eu faria. Tem caras que são muito excepcionais, né? Eu espero que o Hackett seja um desses caras, pelo nosso bem. Mas o ideal, eu acho que é realmente você ser só head coach, né? Lembrando, né, o Hackett vai chamar o ataque, já deixou bem claro, e aí temos, né, o Ejiro Evero do outro lado, né, na defesa, um cara como o Brian, a gente já também falou nas lives, eles eram da mesma universidade, enfim, tem uma relação de muitos outros carnavais, né, de muito tempos atrás, então provavelmente ele vai deixar ali o Evero com uma autonomia bem grande para aquele lado da bola, né. Brian, para a gente finalizar, uma pergunta e uma curiosidade até particular minha, né? A gente vê durante o jogo o head coach ali com o headset ali, né? Com os foninhos, o microfone. Cara, com o que se passa naquele headset? Com quem que ele fala? Quem que ele ouve? Quais são os diferentes canais de comunicação que existe ali naquele headset no domingo, né? Nos dias de jogo? Cara, a operação no headset, ela precisa de um treinamento bastante militar também, né? Em todos os níveis, porque existe uma hierarquia de quem pode falar e quando pode falar. Você vai ver muita gente com rádio na cabeça. Eu acho que 20% das pessoas que têm um rádio na cabeça têm direito a falar alguma coisa no microfone, né? Enquanto a operação no jogo está acontecendo. O head coach ele é conectado com os dois lados, né? Vocês não imaginam o preço desse tipo de equipamento, né? Porque é uma rede de rádio fechada, criptografada, né? Então, tipo, você tem... E na potência que eles usam na NFL, né? Você pode falar praticamente de cima de um avião com alguém que está no estádio, né? Realmente uma tecnologia muito avançada. E o head coach ele tem um contato com o ataque e com a defesa. Geralmente o ataque não tem contato com a defesa, né? Nos rádios. É difícil eles sincronizarem uma coisa e outra. Então, quem é que fala nesse rádio? Geralmente, existe um protocolo de comunicação, tá? É muito difícil você ouvir diálogo back and forth, assim, bate-bola, enquanto, vou dar um exemplo, ataque, né, que é a minha especialidade. O ataque está em campo. Não tem ninguém falando no rádio, tá? Por quê? Porque o rádio tem que estar livre para o coordenador ofensivo poder comunicar a jogada para o QB. Lembre-se, na NFL tem um rádio que está conectado com ponto no capacete do QB, um rádio. Só que esse mesmo rádio, ele está conectado com a rede do ataque. Então, no meio do drive, o coach de OL não pode ligar o microfone dele e falar, cara, eles estão mandando isso, isso e isso. Porque ele pode entrar na comunicação do coordenador ofensivo com o QB. E essa é a prioridade. Dito isso, grande parte da comunicação ocorre entre drives, entre séries. Por quê? Lembra que eu falei que todo time tem um batalhão de analistas? Então, em cada drive, vai ter um cara lá na cabine, um treinador de controle de qualidade, que ele está fazendo o chart de todas as jogadas que foram chamadas, das formações ofensivas, o resultado das jogadas, que cobertura a defesa estava jogando, que frente a defesa estava jogando. Então, quando termina o drive, esse cara já tem um resultado de controle de qualidade para passar para o coordenador ofensivo, né? E aí é quando o coordenador ofensivo vai dialogar com seus coaches de posição, com o QB, que é quando ele pega o telefone e começa a falar com o play caller, né? Que é tipo, o que eles estão fazendo? Eles estão confirmando informações que eles tinham no plano de jogo, ou eles estão diagnosticando ajustes. Então, de repente, por exemplo, é muito comum ouvir falar de script, né? Todo mundo já ouviu falar de script no futebol americano. O que é o script? Shanahan era um mestre do script, né? E todo mundo da árvore do Shanahan tem um script. Então, o Shanahan, ele scriptava geralmente as 15 primeiras jogadas. Então, essas 15 primeiras jogadas de primeiro e segundo down, né? Terceiro down é outra história, mas primeiro e segundo down, ele já sabia quais jogadas iriam mandar. Por quê? Porque ele tinha um batalhão de analistas observando o que a defesa ia fazer em cada jogada, organizando as informações e devolvendo as informações para ele. Olha, nessa formação eles estão aliando como a gente esperava. Ou nessa formação eles estão mostrando algo diferente. Né? Então, esse processo de informação e controle de qualidade, eu diria, inteligência de futebol americano em tempo real, ajuda muito o play caller a fazer os ajustes que ele precisa fazer para atacar a defesa e pegar o que a defesa está dando para eles. Né? É uma ciência, realmente, é uma operação quase de inteligência militar, e que envolve muitas pessoas. Então, para essa informação chegar no coordenador ofensivo, descer para os coaches de posição e chegar no QB e nos jogadores, esse protocolo de comunicação no rádio tem que ser muito respeitado. Muito respeitado. Né? Porque, enfim, quando essa comunicação não acontece, desastres podem acontecer. Né? Dentro dessa... Ou se alguém fala fora de
de ordem, ou se alguém fala sem autorização, pode gerar uma confusão muito grande dentro de O head campo. coach ouve os dois lados, tanto ataque como defesa, chega para ele. Ele é o único que recebe dos dois lados. Isso, ele tem um botãozinho, vocês vão ver, né, que eles têm tipo um Cintura, né? centro de comando, né, que eles usam no cinto, né, e aí eles têm um botãozinho onde eles mudam de um canal para o outro. Então ele aperta um botão, ele está no ataque, ele aperta outro botão, ele está na defesa, né? E o time especiais e tal. Então ele tem acesso a todos os canais. A única pessoa que tem autorização para quebrar o protocolo de comunicação é o head coach. É o head coach. Ele é o único que tem autorização para quebrar esse protocolo de comunicação e entrar dentro da linha de comunicação de qualquer coordenador, com qualquer assistente, com QB, com tudo isso. É uma dinâmica muito, muito intensa, imagino eu, muito fluida, e deve passar um turbilhão de informações na cabeça do head coach ali, e ele tem que fazer aquele trabalho de mastigar e jogar para o QB uma coisa, jogar lá para cima de volta alguma informação que ele quer, um ajuste, enfim, alguma coisa que ele não está conseguindo ver ali no campo, né? Então deve ser uma dinâmica muito, muito intensa, né? Deve acabar o jogo, ele deve estar tão exausto quanto os jogadores ali, talvez. Não, e um exemplo muito claro, tipo, por exemplo, quando o head coach, ele na cabeça dele decidir para quarto down, né? Ele geralmente tem que avisar para o coordenador ofensivo que ele está pensando em ir para quarta no segundo down. Sabe? Tipo, de chegar, ou quando chega no terceiro down, né, ele diz: olha, você tem 2 downs aqui, pensa em 2 downs. Se a gente ficar em quarta e curta, a gente vai. Isso muda o play call. Entendeu? Sim. Isso muda o play call na cabeça do coordenador ofensivo. Mesma coisa em zona de gol, né? Quando a gente tá em red zone. O cara diz: ó, você tem 4 descidas aqui. Muda o play call também. Né? Eu gosto muito de ouvir os mic'd up da NFL, né? Os vídeos onde eles colocam o microfone nos coaches, porque você percebe os bons coaches, qual o tipo de comunicação deles, né? Voltando pro Belichick, né? Que apesar de ser head coach, nosso grande rival aí é um standard na profissão. Teve um Super Bowl em que ele basicamente ele entra no rádio já no fim do jogo e ele fala com o staff defensivo. Ele fez: pessoal, a gente vai ter 10 a 12 chamadas pro fim do jogo. 10 a 12 calls defensivos. É tudo que a gente vai ter. É só o que vai sobrar de jogada. Revisem o plano e assegurem-se de ter as 10 jogadas que a gente quer mandar. Entendeu? Isso aterriza muito o coordenador, porque o coordenador tá pensando em 1000 coisas. Né? E de repente chega o head coach e diz: cara, eu só preciso que você organize 10 chamadas agora. Escolhe quais são as 10 chamadas que a gente vai mandar daqui pro final do jogo. Sabe? E aí você vai acomodando, você vai tranquilizando, você vai organizando a operação, o tempo de jogo, queima relógio. Efetiva demais, né? Fica em campo, sabe? Fica em tal personnel, bota não sei quem em campo, entendeu? Vou dar um exemplo que todo mundo vai adorar. Urban Meyer. Foi um excelente coach de college, né? Chegou na NFL e implodiu. Mas uma das coisas que ele fazia no college muito bem como head coach, ele levava uma lista e um analista sempre entregava para ele ao longo do jogo os touches dos jogadores, quanto cada jogador estava tocando na bola. E ele sabia quem eram os playmakers dele no jogo, no time, os melhores jogadores. Se ele chegasse no meio tempo ou no fim do jogo e ele visse na lista dele que, sei lá, Jerry Jeudy não tocou 2 vezes na bola, ele tá com essa lista assim na cabeça dos coordenadores, assim: cara, por que esse cara não tocou na bola mais? O que a gente tá fazendo para colocar a bola na mão dele? Ele é o nosso melhor jogador. Isso é um grande trabalho do head coach também. Garantir que ofensivamente a bola tá indo na mão de quem tem que ir, de quem tá recebendo salário de 14 milhões por ano, sabe? Enfim, esse é um trabalho do head coach também. Maravilhoso. Pessoal, deu para entender muito no detalhe aí, uma aula de head coach aí, entrando em detalhes aí que muitos nem imaginavam, né? Tanto de trabalho que um head coach tem aí, tanto na preparação de uma franquia para a temporada, quanto a intensidade que é ali, né? Durante uma semana de preparação, os caras realmente não param, né? Domingo, voltando do jogo, já começa a estudar o próximo, segunda-feira cedo não tem descanso, ou se o time está descansando, os coaches estão lá se preparando intensamente para a partida, tudo para chegar no domingo e colocar ali um produto competitivo e tomara que muito vitorioso para a gente nesse ano aí. Esperamos que Nate Hackett seja um bom head coach aí para o Denver Broncos. E eu e o Brian, né, Brian, se não me engano, você apostava também no Hackett, né? Nós acertamos no nosso palpite aí, né? O Broncos foi conosco nessa escolha aí. Brian, muito obrigado pela participação. Vamos, nos próximos vídeos, entrar aí, pessoal, em coordenadores, né? Falar de coordenador ofensivo, defensivo,
special teams e depois os treinadores de posição. Então, Brian, muito obrigado mais uma vez. Te encontro no próximo vídeo. Obrigado, André. Valeu.